Este vídeo foi desenvolvido por alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Polo Santos, Grupo ST1, visando desenvolver projeto para apoio à tomada de decisão em processos de engenharia, sendo o título Desafios na expansão e manutenção no mercado da empresa Flancake, Comércio e Indústria. Referente à disciplina de Projeto Integrador para Engenharia da Produção, 10º bimestre, tendo como formador o professor Dr. Wagner Kavenag e mediador Vicente Villalta Zanui. Membros do grupo: Ademir Mário Ferreira de Souza, Ana Carolina Mamana Fernandes de Souza e Juliano Sauer Colauto. No intuito de rememorar o estudo que foi desenvolvido no bimestre anterior, vamos fazer um breve resumo do projeto integrador que prossegue em estudo nesse 10º bimestre. O estudo diz respeito a uma microempresa individual que foi criada em meados de 2014 pelo senhor Leonardo Potengi. A mesma fabrica doces, mais especificamente combinações de pudim com bolo em diversos sabores. O microempresário participou de um questionário para verificar quais os principais problemas que ele vivenciava na condução de sua empresa. Vamos apresentar agora um pouco da trajetória do senhor Leonardo Potengi. E em fevereiro, o número de empresas criadas em São Paulo aumentou quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. É um efeito colateral da crise. Muita gente que perdeu emprego virou microempreendedor individual. No fim de 2014, o Leonardo estava com 40 anos, era gerente de uma empresa, tinha um bom salário e comprou um apartamento. Mas a crise bateu na porta, a empresa cortou gastos e ele foi demitido. Vergonha de início, depois uma tristeza, tendência à reclusão, então você não quer encontrar ninguém para ter que explicar o que aconteceu. Foi quase um ano parado mandando currículos e nada, até que ele achou na cozinha a solução. Logo ele, que mal sabia cozinhar, mas não podia mais comer fora todo dia. Apaixonado por bolo, começou a inventar moda. A guloseima virou mercadoria e ele decidiu virar empresário. Do ano passado para cá, dobrou o número de microempresas individuais abertas no Brasil. E esse fenômeno começou em maio de 2015, com o aumento do desemprego, segundo a Serasa, que calcula o índice de nascimento de empresas. As MEIs, como são chamadas, respondem por 77% do total de empresas abertas. E São Paulo lidera esse ranking. Nesse modelo de negócio, geralmente o dono é o trabalhador. O custo para começar a atividade é mais baixo. A maioria vai para o setor de serviços. São trabalhadores que viram manicures, doceiros ou donos de pequenas confecções. É uma questão de necessidade, porque durante as crises, não é o melhor momento de você abrir um negócio. A empresa do Leonardo ainda não está rendendo muito dinheiro, mas ele está pronto para encarar o desafio. Óbvio que você vender e ganhar dinheiro é importante, mas quando eu recebo um feedback positivo, dizendo que o produto é bom, que é muito gostoso, que é adorado, isso não tem preço. Isso é sensacional. Leonardo Potengi também concedeu entrevista para Érica Fraga, da Folha de São Paulo, em agosto de 2016. O profissional, que durante 20 anos atuou na área de auditoria de empresas, conta que foi demitido em 2014 e acabou entrando no empreendedorismo por necessidade. Assim, ele criou a Flancake. Todavia, a preocupação dele é com o faturamento. Ele afirma que o faturamento de maio foi a metade do de abril, que já tinha sido metade do de março. Baseado nas respostas do entrevistado, foram detectados diversos problemas, sendo selecionado como foco de nosso projeto integrador a necessidade de aumento de faturamento. Desta forma, a ferramenta que resolvemos utilizar no apoio à tomada de decisões foi o Solver, que é uma ferramenta já existente no mercado. Entendemos que o Solver é uma ferramenta interessante e de baixo custo, pois basta ter um computador pessoal com o pacote Microsoft Office instalado, uma vez que o Solver é um suplemento do editor de planilhas Excel. Como foi dito anteriormente, vamos num passo a passo verificar o que é
como funciona e para o que serve a ferramenta Solver. Estou recorrendo aqui um artigo na página de suporte da Microsoft Office a respeito do Solver. Aqui diz que o Solver faz parte de um pacote de programas chamado de ferramentas de teste de hipótese. E o que a gente pode fazer com o Solver? Nós podemos utilizá-lo para encontrar um valor ideal, ou máximo ou mínimo, para uma determinada fórmula numa célula. Esta célula nós chamamos de célula de objetivo. Para que isto ocorra, nós devemos incluir restrições em outras células da planilha e também incluir outras células chamadas de variáveis de decisão ou simplesmente células variáveis que participam do cálculo das fórmulas, juntamente com as células de objetivo e de restrição. O Solver ele vai ajustar os valores das células variáveis de decisão, satisfazendo os limites de restrição. E desta forma nós vamos ter uma célula com um retorno, que é a célula de objetivo, que é o valor que nós desejamos encontrar. O Solver utiliza alguns métodos de cálculo de algoritmo, que eu vou mostrar aqui embaixo, que também consta deste artigo. Você pode escolher qualquer um dos 3 seguintes algoritmos ou métodos de solução. O Solver trabalha com gradação reduzida generalizada, que são problemas não lineares. Ele usa o método simplex também na resolução para problemas lineares ou para problemas complexos, o tipo evolucionário. Agora nós vamos ver diretamente no Excel como isto funciona. Vamos abrir aqui o Excel. Bom, dentro da aba Dados do Excel, se a gente procurar aqui, nós vamos encontrar o Solver. Se eu clicar no Solver, ele vai me abrir a parametrização, onde eu defino o objetivo e assim por diante. Mas antes de mostrar isso, se eu não encontrar o Solver no meu Excel, como eu faço? Bom, vamos fechar aqui. É simples. Você tem que vir até a aba Arquivo. No item Opções, clica no botão. Vai abrir as opções do Excel. Você vai gerenciar os suplementos. Clique em Suplementos. E você vai procurar na listagem de suplementos a ferramenta Solver. No caso, está aqui, Solver. Se eu clicar aqui e colocar em Gerenciar Ir, se ele não estiver aparecendo, ele vai passar a fazer parte aqui da tua aba de dados. Se não aparecer nos suplementos, você consegue incluir esta ferramenta. Vai fazer a inclusão e ela vai fazer esse mesmo passo a passo e você vai passar a utilizar o Solver. Vamos fechar aqui, cancela. Bom, vamos analisar melhor o Solver. Como utilizar o Solver? Clicando, abre os parâmetros. Como foi dito, você tem que estabelecer uma célula de objetivo. Então, definir objetivo, vai ter uma célula. Você busca a célula na planilha e prossegue. Para um valor máximo, o que vai essa célula aqui de objetivo vai constar um valor máximo, o valor mínimo ou um valor pré-fixado. De que forma que isso vai ocorrer? Como ele vai fazer esse cálculo? Você tem que alternar células variáveis. Então você pode colocar um conjunto de células que são as variáveis do teu cálculo. Mas não basta colocar as variáveis. Você também tem que definir as restrições. Então aqui é o gerenciador de restrições. Você pode adicionar, alterar, excluir essas restrições. E como foi dito já, você pode selecionar o método de solução. É aqui que você seleciona um dos 3 métodos: não linear, simplex para problemas lineares ou para problemas complexos, ou evolucionário. Estando tudo completo, você vai clicar em resolver e ele vai te retornar com uma resposta na célula objetivo, que é o que vamos ver adiante, um problema prático. Vamos agora apresentar uma planilha
que simula o protótipo aplicado ao estudo de caso do projeto integrador, no caso da Flancake. Aqui nós temos uma planilha do Excel em que se apresenta o cálculo de máximo faturamento. Como foi dito, vamos utilizar a ferramenta Excel. Então eu vou estabelecer a célula objetivo, que é para ter máximo faturamento. Vou estabelecer as variáveis. No caso, as variáveis serão as quantidades ideais de produção do flan cake e do pudim de tapioca. Então as células estão vazias. E vou impor as restrições. No caso, nós vamos impor dois tipos de restrições. Uma restrição diz respeito às quantidades, limites de lote, ou seja, qual é o máximo e o mínimo que eu vou fabricar de flan cake, e a mesma coisa para o pudim. Isso foi estabelecido em razão do tempo que se dispõe para a fabricação. E o tempo seria outra restrição. O que é o tempo? É o tempo de mistura, o tempo de cozimento, o tempo de descanso. Então aqui as necessidades estão explicitadas. No caso das necessidades, das restrições de limite, foi imposto que eu posso fabricar no mínimo 3 e no máximo 12 de flan cake, no mínimo 4 e no máximo 6 de pudim. No caso do tempo, estão colocados os tempos aqui, 45 de mistura e 60 para cozimento, e no caso do pudim é 45 e 90, só que ele demanda um tempo de descanso, 330 minutos. Também nós colocamos aqui o custo de fabricação de cada lote. Se você observar aqui em cima, tem o custo unitário que foi apurado para fabricar uma unidade e o preço de venda. Este custo unitário, ele vale para um lote mínimo de 15 peças. Então aqui embaixo o custo do lote seria R$ 41,70 e do pudim R$ 45,30. Também eu tenho que colocar as disponibilidades que contrapõem as restrições. No caso, a disponibilidade de mão de obra e de capital. O que seria mão de obra? Como é um microempresário individual, ele trabalha sozinho. Então nós inserimos que ele tem 1.200 minutos numa semana. Lembrando bem, o tempo de estudo é para uma semana. Ele tem 1.200 minutos para fazer as misturas. Tem 1.200 minutos para cozimento. Ele pode gastar até 7.200 minutos em descanso dos doces dele. E ele teria disponível R$ 800 por semana para comprar os ingredientes necessários na fabricação. Como funciona o solver? Vamos lá, dados, solver. Aqui já está montado para facilitar a minha célula objetivo, que é faturamento, alternando para as minhas células variáveis, no caso B11, C11, e as restrições impostas. Restrições quanto aos limites, restrições quanto ao tempo. Posto isto, nós vamos colocar aqui para o método simplex, que é um problema linear, tornar variáveis irrestritas não negativas, vamos deixar clicado, e basta clicar em resolver. Nós vamos manter a solução que o solver nos der, nós vamos querer um relatório resposta do que ele fez, e nós vamos dar um OK. Pronto. Ele calculou que deveríamos fabricar 11 lotes de flan cake e 6 lotes de pudim durante uma semana para obter o faturamento máximo. E ele me deu um relatório de respostas aqui. Então, a quantidade ideal de produção, o valor original não estava calculado, e o valor final R$ 1.792,50. Ele tem uma avaliação aqui das células variáveis e quantas restrições. Vamos voltar para a planilha aqui. Ele me calcula também as folgas. Eu fiz uma fórmula aqui, então quer dizer que eu poderia maximizar mais ainda se eu estudasse um pouco mais esse caso, porque eu tenho folga ainda em mistura, tempo de mistura, e tenho folga em tempo de descanso. E também eu tenho uma folga de capital. Então poderia fazer outras simulações para maximizar ainda mais o faturamento da flan cake.
Lembrando que este protótipo foi apresentado ao Sr. Leonardo Potegi, que é o fundador da Flancake, e ele validou o funcionamento do mesmo no uso da sua microempresa individual. Créditos: Leonardo Potegi, entrevistado. Ana Carolina Mamana, entrevistas e textos. Juliano Sauer Colauto, narração e funcionalidades do Solver. Vicente Vilauta Zanui, mediação. Telejornal SPTV, segunda edição, matéria veiculada em 15 de abril de 2016. Jornal Folha de São Paulo, série Marcas da Crise, editorial de 28 de agosto de 2016.